você sabia que uma cicatriz ou queimadura pode se tornar um câncer de pele? Eu não sabia. Veja a entrevista que fiz com a doutora Marielle sobre os mitos e as verdades referentes ao câncer de pele. Confere aí. Doutora Marielle, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite aqui do programa Planeta Delas, para conversarmos sobre esse assunto que é tão importante, né, doutora? Sim, eu que agradeço o espaço, Gabriela, concedido. Realmente é um assunto de extrema importância, principalmente para a população aqui da nossa região. Pessoas de pele clara, né, apresentam maior risco de desenvolver a doença? Aquelas pessoas que são mais branquinhas, elas têm mais chances de desenvolver essa doença de câncer de pele? Realmente são pessoas que têm sim maiores chances de desenvolver um câncer de pele, né? Porque são pessoas que têm um fator de proteção a menos aí. Então, são pessoas que possuem menos melanina, né? Então, pessoas de pele mais escura possuem mais melanina, então são naturalmente mais protegidos. E pessoas de pele clara possuem menos melanina, então são pessoas mais expostas à radiação, né? Então, com certeza têm um risco maior de desenvolver câncer de pele. Então, isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Pessoas de pele clara têm mais chances, né, de adquirir a doença, né? Sim, e precisam ficar sempre de olho. Tem que tomar mais cuidado, né, Sim, doutora? sim. Mas isso não isenta, tá, as pessoas de pele escura. Todos devem tomar os mesmos cuidados, tá? E devem sempre se precaver. A condição hereditária é um fator de risco? Sim, outra verdade, né? Então, nós temos aí, na verdade, 3 principais tipos de câncer de pele, né? E a hereditariedade, com certeza, é o fator predominante, principalmente do câncer de pele do tipo melanoma, tá? Que é o câncer de pele mais grave, né? Que está relacionado à alta incidência aí de mortalidade, né? Então, é o câncer de pele que pode levar a óbito, né? Pela maior probabilidade de metástase, né? Então, a hereditariedade, com certeza, quando nós falamos de melanoma, é o principal fator de risco. Aquela pessoa que tem um familiar que já teve a doença, né? Tipo um avô, uma avó, ou pai, ou um familiar, alguém da família. Quem tem um familiar que já foi acometido pela doença, tem mais chance de vir a ter a doença, não é mesmo, doutora? Sim, sem dúvida. E esse é um grande fator que nós estamos sempre batendo nessa tecla com nossos pacientes, né? Porque quem tem uma história familiar positiva de câncer de pele do tipo melanoma, precisa sempre se precaver. Então, precisa sempre fazer um acompanhamento, fazer um mapeamento das suas pintas e manchas de pele, tá? Para poder justamente descobrir, né, com antecedência. Então, o fator predominante do tratamento é justamente esse. A prevenção. A prevenção e também, né, se for o caso de um melanoma, existe chance de cura, né, a cura é altíssima, desde que descoberto no início. Protetor solar é fundamental para proteger a pele, doutora? É fundamental, é de extrema importância, tá? Porque é através do protetor solar, né, através desses produtos químicos e também físicos, porque hoje nós temos no mercado aí protetor solar que tem essas duas funções, então, que criam essa barreira, né, contra a radiação solar na nossa pele. Então, é fundamental, tá? E a gente recomenda já o uso desde a infância, tá? A partir dos 6 meses de idade, precisa já fazer uso rotineiro de protetor solar. Sim. Então, protetor solar é fundamental para proteger a pele, pessoal. Mas, no entanto, doutora, nós sabemos que nem todas as pessoas têm condições de ter o protetor solar, né? O protetor solar não é barato, né? E aquela dona Maria, o seu João, que mora lá na periferia, eles não têm condições de comprar o protetor solar. Nesses casos, quais seriam as alternativas, né, para as pessoas se protegerem, doutora?
Infelizmente, essa é uma triste realidade no nosso país, né? Realmente, o protetor solar é um produto que não é barato, né? E ele é essencial, né? Principalmente para o povo. Então, assim, no Brasil todo, mas eu vou dar ênfase aqui na nossa região, né? Mato Grosso, região em que o agro é muito forte, então nós temos muitos trabalhadores aí do campo, né? Que se expõem ao sol diariamente, esse sol forte. Então, o ideal mesmo seria que o protetor solar fizesse parte aí do equipamento, né, daquele hall de equipamentos, daquele grupo de equipamentos de segurança para os trabalhadores, né? Esse seria o grande ideal. Mas não é a nossa realidade. Então, nós sabemos que existem aí alguns projetos de lei para que o SUS forneça, né, protetor solar de forma gratuita para toda a população, mas isso ainda não é nossa realidade. Então, o que nós, né, médicos, procuramos sempre fazer é sempre estar orientando, educando, conscientizando a população, né? Então, se você não puder, né, adquirir o protetor solar, então que pelo menos se previna com algumas medidas que são muito importantes. Então, por exemplo, evitar aquele sol das 10 da manhã até as 16 horas da tarde, tá? Porque é um período em que tem um alto índice de radiação, né? Então, evitar se expor ao sol nesse horário, tá? Procurar sempre ficar em lugares com sombra, tá? Procurar usar roupas que cubram o máximo possível da pele, né? Então, mangas longas, calça comprida, tá? Fazer uso de bonés, chapéus, né? De abas largas, tá? Barraquinhas, guarda-sol. Então, tudo o que a pessoa puder, né, utilizar para se proteger desse sol é válido, é muito importante. Expor o mínimo possível a pele, né, doutora? Exatamente. É muito importante ter essa consciência. O câncer de pele está sempre relacionado ao sol, doutora? Na maioria das vezes. Então, a exposição solar ainda é o grande e principal fator de risco, né? Porque está relacionado com aqueles cânceres de pele do tipo basocelular e espinocelular, que são os dois de maior incidência, né? Não são os mais graves, né? Porém, são os mais comuns. E, sem dúvida, a exposição solar é o grande fator de risco para esse tipo de câncer, tá? Porque aquela exposição solar, aquela radiação, né? Quando ela entra em contato com a nossa pele, ela tem o poder de fazer alteração no DNA. Então, ele faz a transformação dessas células em células malignas, tá? Então, é o grande fator de risco, mas não significa que a pessoa não possa ter esses cânceres de pele em áreas cobertas. Sim, pode ter, tá? É mais raro, mas isso pode acontecer. Há casos, né, doutora, de pessoas que o câncer dá na unha, né? Sim. Em partes íntimas, por exemplo, que estão sempre cobertas, que nunca estão expostas ao sol, Sim. Também acontece, né, doutora? Sim. E geralmente esse tipo de câncer de pele é um câncer de pele mais perigoso, que é o melanoma, que ele não está relacionado à exposição solar, ele está mais relacionado à hereditariedade. Sim. Aquela criança que brinca mais ao sol, quando ela crescer, ela corre o risco, né, de ter, né, as chances dela vir a adquirir a doença, o câncer de pele é maior? Sim. E você sabia que se nós formos avaliar toda a exposição solar que um indivíduo recebe durante toda a sua vida, cerca de 50% se deu na infância e na adolescência. Então, isso é muito, né? Isso é muita exposição. Então, isso comprova que realmente as crianças e jovens têm uma exposição solar muito maior que os adultos, né? E é justamente essa exposição solar que mais nos preocupa, porque é esse jovem, essa criança, né, que foi
tão exposta que lá na frente, na fase adulta, tem maior chance de desenvolver um câncer de pele, aquele adulto que também vai ter uma pele mais envelhecida, né, mais manchada. Então, realmente é muito importante, por isso que a gente sempre recomenda. Criança, a partir de 6 meses, precisa já usar o protetor solar, tá? E até os 12 anos é aquele protetor solar indicado para criança. Pele infantil, né? Isso. Depois dos 12, aí já se iguala aos adultos. É preciso, né? É preciso usar protetor solar em dias nublados, doutora? Ah, sim. Essa também é uma pergunta que a gente recebe com recorrência e a gente sempre enfatiza, né? Eu procuro sempre orientar sobre essa questão, porque, na verdade, o que nos faz mal é a radiação, né? Não é a luminosidade, né? Então, por vezes, nós olhamos e o céu não está ensolarado, isso não significa que nós estamos isentos da radiação. Protegidos, né? Pelo contrário, né? Então, a radiação está ali, sempre presente, né? Mesmo em dias nublados, como eu digo para os meus pacientes, mesmo dentro de casa, né? Então, radiação entra pelas portas, janelas, né? Mesmo. Então, assim, protetor solar tem que fazer parte da nossa rotina diária. Então, assim como acordamos e escovamos os dentes, né? Aplicar o protetor solar no rosto, nas áreas corporais expostas, precisa ser uma rotina. O tipo de câncer não melanoma pode evoluir para um melanoma? Não, esse é um mito. É um mito, não é verdade. Não é verdade, tá? Porque cada tipo de câncer de pele se origina de uma estrutura diferente, tá? Então, não tem como um se transformar em outro, tá? Então, o carcinoma basocelular, né, que é o mais comum, né, que é cerca de 70% aí dos cânceres de pele, ele geralmente ele não faz metástase, tá? E ele não leva a óbito, tá? Mas precisa ser tratado, porque ele causa deformidades, né? Então, precisa ser tratado sim, tá? E ele se origina nas células basais que ficam ali na camada mais superficial da nossa pele, né? A epiderme. E já o câncer de pele espinocelular, né? Se origina em outro tipo de célula, e o melanoma nos melanócitos, que também é outro tipo de célula, tá? Então, não tem como um se transformar em outro. Bronzeamento artificial oferece risco de desenvolvimento de câncer de pele? Sim, sem dúvida. Então, antigamente, né, nós víamos muito aquelas câmaras de bronzeamento artificial que eram muito utilizadas, né, e hoje já se tornou proibido, né, porque realmente é associado a um índice altíssimo de câncer de pele. A gente tenta conscientizar, porque isso também é extremamente maléfico, né, porque a pessoa se expõe a radiação solar em horários altíssimos, sem nenhuma proteção e, pelo contrário, utilizando produtos que a gente não sabe a origem, né? E produtos, óleos, enfim, que podem sim causar queimaduras. Potencializar, né, o aparecimento. Isso, né? E potencializar o aparecimento de câncer de pele. Né? Então, é uma situação preocupante. Existem até alguns países que já foram proibidos, totalmente foram banidos, mas aqui no Brasil ainda existem muitos, né? Sim, existe. Europa foi totalmente banido. Agora, aqui no Brasil, o pessoal ainda precisa criar mais consciência sobre isso. Né? Então, bronzeamento artificial faz mal, né? Não é aconselhável, é um fator que contribui para o aparecimento de câncer de pele. Muito, é verdade isso. É verdade, evite, né? E se você gosta de uma pele assim com um tomzinho um pouquinho mais bronzeadinho, né? Invista nos autobronzeadores, né? É o que eu digo no consultório. Então, hoje a indústria cosmecêutica aí tem uma oferta grande de produtos que a gente passa e eles trazem aquele tom, né, que é aquele tom mais bronzeado para nossa pele. Então, é como se fosse uma maquiagem, né? Então, é uma forma de nós conseguirmos esse tom mais bronzeado sem prejudicar a nossa pele.
Quanto maior o fator de proteção solar, melhor. Ou seja, aquele protetor 50, 60 protege mais o que são menores, por exemplo, do que o 20, o de 30? Essa também é uma pergunta bem importante para a gente esclarecer, porque na verdade o fator de proteção, né, o FPS que a gente vê ali no frasquinho, no rótulo, ele indica na verdade o tempo que aquele protetor vai estar agindo na nossa pele. Então, é mais relacionado ao tempo de duração daquela proteção, tá? Então, eu poderia responder essa sua pergunta de duas formas. Por exemplo, se eu pegar um protetor fator 30, mas eu reaplicar esse protetor com muita frequência, ele consegue ter a mesma eficácia de um protetor 50. Tá? Ele vai me dar a mesma proteção. Sim, desde que seja reaplicado com mais frequência, sim, tá? Agora, se você me perguntar, né, aquele paciente que está ali na farmácia e está em dúvida, compro 30 ou 50? Vou dizer, compro 50, por quê? Porque, né, a gente vai para a praia, a gente vai para a piscina, a gente vai se expor ao sol, e assim, se eu disser, né, olha, reaplica a cada 2 horas esse protetor, a gente sabe que ninguém vai conseguir, né, aplicar direitinho, religiosamente a cada 2 horas. Afinal, a pessoa está ali no lazer, né, está se divertindo, não quer ter essa preocupação de a cada 2 horas com o reloginho ficar ali e repassar, né? Então compre o fator 50, 60, 70, porque você vai ter uma garantia, né, de que aquele produto vai estar agindo ali com mais tempo, e se você relaxar um pouquinho, esquecer de reaplicar o protetor, né, você não vai ter grandes danos, não vai sofrer queimadura, né, solar. Então, invista num fator de alta proteção. É mito, doutora. Quanto maior o fator de proteção solar, melhor o protetor. Então é mito. Eu diria que depende da forma de uso. Que tipo de pinta é perigosa? Então, na verdade, assim, nós temos vários tipos de lesões, né? O câncer de pele, hoje, ele pode se apresentar de várias formas. Então, pode ser desde uma manchinha, né, escurinha, marronzinha, uma pinta nova, ou uma pinta antiga que de repente começou a se modificar, a se transformar, tá? Feridinhas que não cicatrizam, tá? Carocinhos, né, que surgiu de repente do nada, sem explicação, manchinhas vermelhas, lesõezinhas nodulares, tá? Então, o câncer de pele, ele pode se apresentar de infinitas formas. Aquela manchinha que você pode achar que não tem, não, essa aqui não é, eu tenho ela já há muito tempo. É uma espinha que tá aqui há muito tempo, mas assim, nunca cicatrizou, né? Tem que ficar alerta. Então, assim, uma forma que a gente utiliza para orientar as pessoas, né, é uma regrinha básica, uma regrinha antiga, mas que ela funciona muito bem, que chama regrinha do ABCDE, né? Então, com as letras do alfabeto, então a gente consegue recordar. Então, A de assimetria, né? Então, é uma pintinha que ela é assimétrica, né? Ou é simétrica. Então, aquelas que tiverem uma assimetria, já ganha aí um pontinho negativo, né? Aí vamos para a letra B, né? São bordas, que aí nós vamos analisar bordas da lesão, da pintinha, se é regular ou se é aquela borda esmaecida, né? Irregular. Então, se a sua pintinha tiver borda mais irregular, também é um pontinho para você se preocupar, tá? C, de cor, né? Então, a coloração. Analisa a sua pintinha, quantas cores tem ali. Se tiver mais de 2 cores, por exemplo, tem uma área mais pretinha, outra área mais marrom, outra área mais avermelhada, então já são 3 cores. Mais de 2 cores, já coloca a pulga atrás da orelha aí. O diâmetro seria aí o tamanho dessa pintinha. Então, se ela tiver mais de 6 milímetros, também não é um bom sinal, tá? E a última letrinha aí, que é a letrinha E,
né, que está mais ligado à transformação dessa lesão. Então, se essa lesão era de um jeito, se essa pintinha costumava ser de um jeito e de repente ela começou a modificar, tá? Também é um sinal de suspeita. Então, essa é uma regrinha que o indivíduo consegue seguir em casa, né? Fazendo o autoexame da sua pele, né? Através dessa regrinha ele consegue identificar alguns sinais, né? De preocupação, né? Que o leve até o médico dermatologista para estar fazendo a conduta propedêutica adequada para verificar se realmente existe um risco dessa pintinha ser um câncer de pele ou não. Qual é a diferença, doutora, das pintas que já nascem com a gente, né? Quando a gente já nasce, elas aparecem, né? Uhum. As que aparecem na adolescência, né? E as que aparecem já na velhice. Então, as pintinhas, as famosas pintas de nascença, né? Que geralmente as pessoas falam. Então, geralmente são pintinhas benignas, né? Na grande maioria dos casos, né? Então, aquele bebezinho que já nasceu com aquela pintinha e acompanhou ele pela vida toda, né? Geralmente é aquilo, é benigna e pronto, tá? Existem casos, sim, de transformação maligna ao longo da vida, né? Mas são raros, né? Mas são mais raros, tá? Então, na grande maioria dos casos é benigno. Já as outras pintinhas, que são as pintinhas adquiridas, né? Que elas aparecem na juventude, né? Geralmente está aí associada a essa exposição solar, né? Da infância, tá? Então, podem sim ser manchas de melanose solar, manchas benignas, mas também podem ser manchas que originam câncer de pele, tá? E as pintinhas que surgem na velhice, né, também tem esse risco, né? Então, assim, que a gente precisa sempre avaliar também a história de vida, né, daquele senhorzinho, daquela senhorinha, né? Se são idosos, mas que têm uma história de terem trabalhado muito, expostos ao sol, né? Então, são dados que a gente coleta na história, conversando com o paciente, que também vão nos guiar, né, a nossa conduta. Então, vão nos guiar para ver se devemos suspeitar ou não de um câncer de pele. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista, foi excelente, muito bem preparada, falou com propriedade sobre o assunto, né? E se você tiver alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você gostaria de falar, né, para as pessoas, sua câmera é aquela, você pode dar seu recado, né? Para mim foi um grande prazer, né? E eu quero aqui me colocar à disposição da população, quem tiver dúvidas, tá? Pode estar me mandando. Eu tenho um Instagram que eu costumo sempre publicar dicas e estou sempre conversando com os meus seguidores, então eu mesma faço questão de ter esse contato com meus pacientes e seguidores, tá? Então, quem quiser pode me seguir, é doutora Marielle, com 2 L's, e Picchini, tá? Com CHI. Então, pode me seguir, mandar mensagens, perguntas, eu terei o maior prazer em esclarecer da melhor forma possível, tá? E também, quem precisar e quiser, né, uma consulta, estou ali atendendo, ali na região do bairro Santa Rosa, tá? No edifício Works, ao lado do Hospital Valoridei. Como que é o nome da clínica, doutora? O espaço, né, Espaço Works. Tá. É um espaço com multiprofissionais, né, da área médica, de todas as áreas, e eu estou lá também à disposição para atender a população. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, tá?